E agora já vou falar um pouquinho sobre ameaças. Nós temos dois tipos de ameaça, ameaças humanas e não humanas. Vamos explorar um pouquinho o que seriam ameaças humanas e as não humanas. Então vamos lá. Dentro das ameaças humanas, nós temos aquelas que são intencionais. A pessoa tem a intenção de fazer algum mal nos seus processos operacionais, na sua empresa, tá? Existem ameaças com os próprios funcionários que, por estar descontente, não está muito legal na empresa, eles podem ser uma ameaça. Ou pode ser, tá? Quando é intencional. Então, destrói informações, depois que são demitidos, aí ele fica com raiva e vai destrói a informação. De repente ele está com acesso ainda do notebook, do smartphone, alguma coisa, ele tem acesso à rede através de uma VPN, aí a área de segurança da informação não foi avisada da demissão, não deu tempo de bloquear, ele conseguiu entrar e detonar os arquivos. Exemplo, é intencional, tá? Se vingam da empresa, né? Vendendo, inclusive, informações confidenciais para os concorrentes, ou por não ter recebido um aumento de salário. Temos aí a engenharia social, que aí é o bandido que pensa estrategicamente de como ele vai entrar na empresa através da pessoa, ele vai mandar um spam, vai esperar que a pessoa clique em alguma coisa, que entre um phishing, aí o resto já era, né? Engenharia social faz uso, então, das pessoas. Ele vai induzir as pessoas a executar alguma coisa. Por isso que o spam é uma tranqueira, porque o spam ali tem toda a questão do marketing, né? Que pode ser algo para vender, mas também pode ser a intenção de você clicar. De repente chega lá um e-mail do engenheiro social dizendo, ó, a sua conta do Bradesco foi bloqueada, clique aqui para digitar uma nova senha. Isso é um ataque típico de engenharia social, ok? Engenheiro social se aproveita da fraqueza das pessoas. Normalmente ele vai se aproveitar da fraqueza, né? Para realizar seus objetivos. Todo ser humano tem uma fraqueza e o engenheiro, sabendo qual que é a fraqueza, ele vai usar artifício para você cair na armadilha dele. Temos então a ameaça também não intencional. Foi sem querer, né? Acidentalmente acabou digitando lá, teclei deletar sem querer, mas é uma ameaça humana. O inserir um pendrive, né? Que encontrou na rua, espetou e estava com vírus, ok? Ou ele trouxe de casa dele, na casa dele não tem antivírus, espetou na empresa, foi infectado a empresa, foi sem querer, tá? Nesse caso eu estou dando um exemplo, estou dizendo, foi sem querer, tá? Porque é não intencional, mas pode ser intencional se ele souber que tem um vírus ali dentro. Bom, tá aqui, fechamos ameaças humanas, agora temos ameaças não humanas. Então, ameaças não humanas com influências externas. Adriano, temos ameaças não humanas? Pô, bastante. Olha só. Relâmpago. Não é humano, é uma ameaça. Incêndio, inundação, enchente, tempestade, tá? Coisas da natureza, não são humanas. Grande parte dos danos causados depende da localização. Nesse caso que eu estou com relâmpago, incêndio, as ameaças não humanas vai depender muito da localização da empresa. Se a empresa está mais baixo, no nível da rua, nível do mar, ok? Se de repente não tem isso, mas o data center fica no subsolo, tá? Não seria interessante colocar o data center para cima? Data center localizado, né, local suscetível a goteira. Quantas vezes eu já vi aquela estrutura bonita, data center, o ar-condicionado bonitão lá em tudo que é canto e o ar-condicionado uma goteira em cima de um rack. Ou localizado também no subterrâneo, né, geograficamente de uma forma desfavorável. Vai ter risco aí de água, de enchente, inundação. Sala que não tem janela para saída e entrada de ar. Isso é importante, a gente vai vir muito sobre as medidas físicas, os controles físicos, bastante sobre isso aqui. Podemos também, então, subdividir as ameaças não humanas e humanas em uma subdivisão, tá? Interrupções na infraestrutura, ok? Ou seja, nos equipamentos, na software, hardware, ou no ambiente físico. Então a gente pode fazer uma subdivisão, né? Tivemos uma ameaça humana dentro do ambiente físico, tivemos uma ameaça não humana que afetou o hardware, né? Um curto-circuito e tal. Então a gente consegue fazer essas duas distinções ainda, tá? Então o ambiente físico,
como edifício, documentos, né, instalações, abastecimento de água, aquecimento, ventilação, refrigeração. E fica tranquilo que cada uma dessas palavras que eu estou lendo aqui, a gente vai tratar isso durante o treinamento, ok? Vimos ameaças, agora vamos ver tipos de danos. Temos dois, dano direto e dano indireto. Por exemplo, um dano direto. Alguém roubou um notebook, beleza? Um incêndio, a gente vai ter o dano lá por conta de queimou, destruiu o equipamento, a sala. Temos também um site atacado por um hacker, temos um dano direto. Tudo isso é um dano direto. Mas eu vou colocar aqui 3 exemplos de danos indiretos referentes aos exemplos anteriores. Então, o roubo de informação, o roubo de notebook é um dano direto. Pô, um notebook custa caro. Tivemos um prejuízo. E qual que é o dano indireto? Tempo de recuperação dos dados. Então pode até comprar um outro notebook, mas a gente vai ter todo aquele tempo de recuperar, né? Voltar todo o backup, as configurações, tudo isso. Então isso é um dano indireto. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente fala assim, quanto custa esse notebook? 5 mil reais. Então a gente coloca no seguro 5 mil reais, então para fazer a avaliação de risco a gente tem que considerar 5 mil reais, só que a gente esquece dos danos indiretos. Quanto tempo vai levar para a gente fazer a recuperação desse notebook que foi roubado? Puta, mais uma par de hora, hein? Tem que pegar a fita de backup que tem em outra localidade, vai custar mais uns 2 mil. Tá vendo? O notebook já não é mais 5, é 7 mil reais. Para incêndio, então o incêndio, o dano direto é pegou fogo, queimou lá o equipamento, a sala. E o dano indireto? A água utilizada para apagar o fogo. De repente é litros e litros e litros e litros. Também é um tipo de dano indireto. Site atacado pelo hacker, danos à imagem da empresa. Olha só, ali a gente sabe quanto custa um ataque, né? Desculpa, quanto custa não, né? A gente sabe o dano que causa um site fora. Mas e a imagem da empresa? É um dano indireto, tá? Você não sabe, você não consegue ter essa informação simplesmente falando, se o servidor cair, o site cair, o dano é esse. Vamos ver a imagem também. Você vê que aqui já não entra mais valores financeiros, né? A gente está falando de análise qualitativa. E por fim, tipos de estratégias de risco. Tipo de estratégia é a ação, é a atitude que você vai ter frente ao risco, ok? Então a gente fecha o gerenciamento de risco falando quais são as estratégias que você pode tomar. Olha, você já fez a identificação, analisou, tem todos os riscos. Qual é a estratégia que eu posso ter? Então, primeiro, assume o risco. Você pode assumir o risco, a gente já falou que a gente pode assumir o risco, tá? Ou seja, eu aceito o risco. E pelos motivos que já foram falados. Eu aceito o risco porque é pequeno ou porque é inviável, né, tratar esse risco. Quando o custo excede o dano, é muito caro, 1 milhão para colocar um firewall, os dados aqui não custam nem 10 mil. Então vou aceitar esse risco. O risco de me molhar. Uma chuva de vez em quando, tudo bem, é tranquilo, eu não vou comprar um guarda-chuva, né? Aceita esse risco, aceitar. Tá? Simplesmente decide não fazer nada. Quero pegar chuva. Dane-se, vou pegar uma chuva. Estou assumindo o risco. Se chover, choveu. As medidas são normalmente repressivas, tá? Aqui nesse caso, para assumir, você está assumindo o risco, está assumindo o incidente, então você coloca medidas repressivas para evitar que esse problema fique cada vez maior, ok? Então, normalmente as medidas são repressivas, evitar que se alastre e cause um dano. Então, virou um incidente, trata o incidente, mas o dano não. Tá? Então, normalmente é repressiva. O outro é ser neutro em relação ao risco. Ser neutro não é indiferente, tá? É ter uma neutralidade, é tratar o risco como tem que ser tratado, não é ser indiferente, ok? Então, é o seguinte, então são tomadas ações que a gente já falou durante esse módulo, né? Até que as ameaças não se manifestem mais. Então a gente vai fazer aplicar todas as medidas para evitar que eles parem de se manifestar, as ameaças, ou seja, lá em cima. E se manifestar, os danos são minimizados. Então a gente tem que tratar todas as medidas ali na parte de cima. As medidas estão lá de cima, preventivas, detectivas e repressivas. Lembrando que detectivas, a gente tem a parte de evitar, aceitar, seguro, ok? Beleza. Temos então a terceira estratégia, é evitar. Aqui tem que evitar.
Aqui eu não tenho que estar numa situação neutra, só preventivo, repressivo, evitar que aconteça. Não, evitar que aconteça o dano, tá? Lembra que o dano, ó, danos, a gente tem o dano direto e indireto. A ameaça se torna um incidente, o incidente, se ele não for represado, vai danificar, vai causar o dano. Então a ideia aqui é evitar o risco para evitar o dano. Então, ameaças sejam neutralizadas o máximo possível. A ameaça não leve a um incidente. Tá? A gente tem que evitar ao máximo, se virar um incidente, é muito provavelmente que vai levar a um dano, vai parar a tua empresa, vai causar prejuízo. Tá? Então, por exemplo, trocar um... Olha só que interessante. Como que eu faço para evitar um risco? Muitas vezes as pessoas falam assim, é só colocar controle. Não, você tem um balde que tem a chance de ser enferrujado, troca por um plástico. Acabou, olha só. Você simplesmente evita que uma ameaça se torne um incidente, trocando um balde que pode enferrujar por um balde de plástico, tá? Ou desativar um software antigo com problema. O software está com tanto problema, está tão vulnerável, o fabricante já não está dando mais suporte, desativa. Acabou. Tá, era uma vulnerabilidade, podia causar um dano gigantesco, porque o atacante não podia entrar nesse sistema desatualizado antigo e ter acesso ao resto do ambiente. Sabe uma coisa? Desativa. Acabou. Acabou o teu problema. Você simplesmente tinha aquela ameaça, você conseguiu eliminar de uma forma bem, né, ali pontual. Ok? Tipos de estratégia de risco.